Lá, vamos mais uma videoaula, onde nessa videoaula nós vamos falar de HTML. Na parte do HTML nós vamos falar de uma tagzinha que faz praticamente bastante coisas, que vai ser o input. Sem delongas, já estou com o meu Visual Code aberto, já setei para uma página. O que eu faço aqui? Vou criar um arquivo do tipo HTML. Eu já tenho aqui a minha estrutura básica formatada, tá? Vou dar um zoom para você enxergar um pouco melhor ela. Então eu tenho aqui na minha estrutura básica o doctype, que faz um indicativo, HTML abrindo e fechando, title abrindo e fechando, header abrindo e fechando, um meta para fazer um indicativo. Notem que eu fiz indicativo aqui no HTML de linguagem e um meta também de linguagem do UTF-8. E no body eu pus um texto qualquer aqui apenas para que apareça no seu site. O título, você pode até colocar aqui, aula input, que vai ser a tag que nós vamos trabalhar, tá? E vamos fazer aqui, até vou mudar aqui, algumas tags do input, dois pontos. Eu vou apagar esse ponto final aqui no final, beleza? Lembrando, a partir, ele já converteu ali na hora que eu escrevi, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, que não é isso que eu quero, né? Que ele foi no atalho, né? Vou colocar um BR aqui para quebrar uma linha. Lembram que os BRs eles quebram linhas? Então, colocam dois só para dar um espaçamento bacana de duas linhas. Quebrei, para quem não lembra. O ato de você quebrar aqui com Enter não funciona no HTML. Você precisa jogar a tagzinha que faz a quebra de linha. Salvei, saiu a bolinha. Vamos lá, ao primeiro input. Vocês já viram que tem um atalho aqui se eu colocar aqui, input, dois pontos, e dar aqui, button, e dar um enter, ele já vai formatar a minha tag com o input utilizando o button. Notem que o button, ele serve para quê? Para botão. Então eu poderia até colocar aqui, clique aqui, que vai ser o value, ou o atributo que eu estou usando, o value, ele tem aqui uma inserção de um valor, e esse valor é o clique aqui, é o que vai ser mostrado. E o atributo type, com o seu valor button, vai fazer com que este camarada tenha a informação, ou tenha o indicativo que ele vai ser para criar um botão. Tá? Simplesinho assim, não vai ter efeito nenhum, vou salvar. Né? Lembram que ele já está aqui, né? Nesse caminho, né? Eu posso fazer indicativo, como eu não sei o caminho de cabeça, vamos abrir aqui esse camarada, ele está aqui na minha pastinha Márcio, aula input, aqui o index, double click, ele vai lá e abre. Vou dar um zoom aqui para que, opa, apertei errado, um zoom aqui para que você enxergue algumas tags. Então tá lá, cliquei, efeito zero de efeito, tá bom? Então, para que você... Opa, fechei sem querer o cara que eu não queria, vou lá, clico duas vezes, vou fechar essa aqui que tá em branco, vou deixar só essa daqui, olha lá, um zoom, cliquei, não tem nada. Como é que eu checo se essa função ou o que eu estou fazendo aqui funciona adequadamente? Você pode fazer o seguinte, todo evento ele tem um novo atributo a ser colocado. Quais atributos que eu tenho? O indicativo do que eu estou criando, o valor, que é este camarada aqui do botão que está me aparecendo. Ele tem um outro indicativo. Eu vou tirar aqui essa visão aqui, pronto. Um outro atributinho que é o atributo onClick, né? Que é o ato de clicar. Olha o que eu vou fazer, eu vou usar um comando JavaScript para dar um alert, alert, abre e fecha, ponto e vírgula, aqui dentro dele mesmo. Eu vou colocar entre aspas simples, então notem aqui, ele está envolvido de aspas duplas. A partir do momento que eu quero colocar uma outra string, eu jogo com aspas simples para que não se confunda. Então eu vou colocar aqui, informação, vou deixar assim mesmo, tá? Sem acentuação.
vou salvar, opa, vou salvar, Ctrl S, salvei, a bolinha sumiu, ó, só para vocês verem, tem uma bolinha aqui, Ctrl S, salvei, agora eu vou lá para o meu HTML, dou um Ctrl R, ou dou um atualizar, né, do browser, atualizei, né, a partir do momento que eu atualizei, eu vou clicar, ó. Olha o que aconteceu, apareceu aqui, ó, o alert, tá vendo? Então, o alert é um comando JavaScript para informações. E como é que ele é utilizado? Alert, abre parênteses, a mensagem, tá vendo? A mensagem está entre aspas simples, porque ele está dentro de um comando onde ele tem aspas duplas. Então, uma vez que eu abri com aspas duplas e fechei com aspas duplas, se eu quero fazer um indicativo de uma outra informação que é texto, aí eu abro com aspas simples internamente para indicar início e fim. Aí eu coloco a informação que eu quero, coloquei lá, né, que é informacão, né, poderia até colocar com informação, com acentuação, né, informação, tá, poderia dar um pouco mais de espaço aqui só para vocês olharem lá um pouco melhor, ó. Salvei, Ctrl R ou Ctrl F5, vou clicar, olha lá, informação, ponto, 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 tá vendo? Então, este é o input com o button. Então, notem que o button, eu preciso criar um evento, saber fazer esse evento. Então, esse evento que eu criei, lembram que aspas simples fecham com aspas simples, com aspas duplas, desculpa. Aqui com aspas simples, ó. Então, notem que tem um alert e depois tem uma informação aqui dentro entre parênteses. Não sei se vocês notaram, é parênteses, tá bom? Então, este é o nosso input no formato só de mensagem, da forma mais simples possível, tá? Continuando, vamos a um outro que também faz um indicativo diferente, só para que vocês tenham algumas informações, tá? E qual é este outro camaradinha que a gente pode fazer que faz um indicativo aí para nós também? O que é legal, tá? Como eu falei, tem um input, então você começa lá com o input, né? Começou o texto, escreveu o input, abriu, posso colocar dois pontos, né? Opa, ou melhor, sem nada, né? Então input. Aí você tá vendo que ele mostra diversos inputs que eu posso fazer? Se eu posso colocar, ele tem um input chamado checkbox. Ele abriu e fechou e fez o meu checkbox sem alguns parâmetros. Então, olhem só. Então, vamos supor que no checkbox eu quero fazer um checkbox aqui e quero uma informação aonde vai ter esse checkbox. Só para que vocês entendam melhor. Ó. Na frente, ó, eu vou fazer um label, né? Fiz um label, fechei, abri, fechei e vou colocar um texto qualquer aqui. Ó. Vou colocar eu tenho carro. Tá? Então, coloquei um texto na frente. Então, notem que eu coloquei um checkbox name sem nada aqui. Eu vou salvar só para vocês entenderem o que é esse checkbox. Eu coloquei um label ali na frente, só para ele ter uma informação. Olhem lá o que apareceu. Deixa eu quebrar uma linha aqui, né, para ter a separação entre... eu vou até quebrar duas linhas aqui, ó. Então, para que eu tenha a separação de quem? Do meu botão com esse text box, vou salvar, vou dar um Ctrl R, olha aqui o checkbox, para que serve? Para fazer uma caixa de marcação. Eu tenho carro? Marco, entenderam? Então, o input, efetuando através do input tipo checkbox, é aquela caixinha aqui, ó, essa daqui, ó. Só que você precisa colocar algumas informações, que é o name e o ID. E o que você faz? Se é carro, então você provavelmente você coloca carro aqui, carro aqui. Por que disso? Porque você está fazendo o indicativo do que é este objeto. O nome dele, no indicativo do objeto checkbox, é carro. E o ID dele, que é para coleta de informação, também é carro. Então você fez uma exclusividade, uma marcação dentro do HTML para no futuro você conseguir saber se esse cara ou não está marcado, tá bom? Então, sempre coloque o name e o ID. Eu, por default, ele sempre tem que ter um ID diferente, né? Então, sempre tem que ter um ID diferente. Então, aqui, ó, então o que eu fiz? Ó, coloquei um outro, fiz repetição de labels, ó, fiz um BR aqui só para quebrar uma linha, fiz um outro BR aqui para quebrar outra linha, e aqui já tem os BRs que quebram duas linhas.
Nesse checkbox, então vamos supor, eu tenho carro, eu tenho uma bike, eu vou colocar aqui a bike, então esse vai ser o bike. Então, o cara marcar, eu tenho bike. E aqui eu poderia colocar, eu tenho carro, bike, skate, vai. Então, skate. E aqui eu mudo para skate. Então, qual é a ideia? Notem que eu fiz o indicativo para todos os names e IDs, o texto que entre o label da tagzinha abrindo e fechando. Salvei o camarada. Agora eu vou dar uma olhadinha. Olha lá, eu tenho bike, eu marquei. Ah, não tenho esse cara, eu não marco. Então a ideia do checkbox é isso. Ah, eu tenho tudo, então eu marco tudo. Então notem é para fazer uma lista de marcações utilizando o checkbox, tá bom? Então já sabemos o que serve, para que serve o checkbox. O que mais? Que mais que eu tenho aqui? Então eu tenho mais um monte. Então vamos supor, eu vou dar uma outra quebra de linha dupla aqui, ó, BR. Então quebrei duas linhas, agora eu vou colocar um outro input, ó, input, dois pontos. Quem que eu vou colocar de input? Vou utilizar, por exemplo, o date, tá? Date. Então notem que ele fez aqui também um indicativo, input, type, date. Aí o nome, também eu faço a mesma coisa. O que eu quero me referir? É nascimento? Nascimento. A mesma coisa o ID, ó. Nascimento. Opa, nascimento. Então aqui, ó, aí eu faço um label, né? Como não tem espaço aqui, ó, eu posso colocar, eu quero que fique um texto na frente, então põe aqui, ó, label, abri e fechei, ele abriu a tagzinha e fechou a tag, e põe o quê? Nascimento, dois pontos. Então vai ficar aonde a data na frente dessa marcação. Põe um espacinho. Se você quiser, em um comando HTML, forçar o espaço, ó, NBPS, este cara aqui, ó, NBSP, ponto e vírgula, é a forma HTML com E comercial no começo. Não parece muito aqui na minha formatação, mas é o E comercial. E comercial NBSP, ponto e vírgula. Isso é a mesma coisa que eu dei um espaço forçado assim, ó. Tá bom? Então esse é o comando HTML para dar um espaço. Salvei, vou lá no meu HTML, Ctrl R, olha o espacinho aqui, ó, do N, E comercial, NBSP, ponto e vírgula, olha o espaço que ele deu, olha que interessante aqui, ó. Então, eu tenho agora um campo de data, tá? Ah, mas eu posso fazer alguns incrementos a mais aqui, ó. Podemos fazer algumas coisas aqui a mais, aqui, ó, por exemplo, aqui, ele serve para que eu valide ele se caso ele não tenha uma data. Aqui não está submetendo, não está fazendo nada, então vamos supor que eu quero colocar aqui, ó, eu venho aqui, ó, nascimento, nascimento, né? É do tipo date. Se eu fosse submeter ele, ele teria algo para controlar, né? Para nós fazermos algo mais interessante, né? Então, notem que podemos utilizar aqui, né? Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente está com esse cara criado aqui, ó, né? Eu vou até forçar aqui no, vamos ver se ele muda aqui, ó. Birthday. Vamos ver se ele vai entender aqui, ó. Birthday, colove birthday. Salvei. Date. Vamos ver se ele faz algo no Ctrl R. Vamos ver se ele faz algo de especial aqui, ó. Tô vendo aqui no browse. Eu vou até copiar aqui. Vamos ver se no outro browser ele faz diferente aqui. Vamos fechar aqui, ó. Eu vou abrir no Chrome. Vamos ver o que ele faz de especial aqui utilizando no Chrome. Vamos ver se ele muda, porque depende de browser, às vezes ele muda como ele renderiza e como ele trata esse tipo de objeto, né? Então, olha lá, ele está abrindo aqui o Google, não quero o Google, quero o caminho do meu HTML. Dei um Enter, olhem que interessante, ó. Tá vendo que o Safari ele mostrou de um jeito. Olha como é que ele mostrou no Chrome. Olha que bacana. Olha como que ele já estilizou no Chrome montando diferente. Notaram? Ah, mas por que você colocou birthday? Nascimento. Nascimento. Salvei.
Vou lá de novo, lá no meu Chrome, Ctrl R. Notem que não tem nada a ver com ID, com name, birthday. Ele está atrelado ao tipo de controle, ó, tipo data. Então notaram que no Safari ele mostra de um jeito, ele não tem, né, renderização, ele não é suportado nem no IE11 nem no Safari, tá vendo que ele não tem um suporte, então ele não mostra. Então a partir do momento que eu vou no Chrome, ele já tem o suporte ao daytime deste controle, então ele já está renderizado. Pode ser que em alguma versão mais para frente, dentro do Safari, ele faça. Eu quis mostrar para mostrarem para vocês que depende do browser, ele não mostra. Por exemplo, aqui ó, eu tenho aqui o Edge e o Firefox. Então vamos lá, vou abrir os dois aqui, vamos testar também. Tá? Então vou minimizar aqui, já está aberto. Deixa eu ver se o caminho está. O caminho aqui já. Então, no meu Firefox, vamos ver a renderização dele. Opa, ele já abriu aqui o Edge. O Edge é Chromium, né? Ainda mais, olha lá, já renderizou também, ó. Então, notem que já apareceu com data aqui, ó. Então, já tem um calendário aqui, ó, bonitinho, ó. Vou minimizar, olha aqui no meu Firefox, a mesma coisa. Óbvio, ele é um pouco diferente, tá vendo que ele renderizou de uma forma diferente, tá? Então, marquei, ó, ele já preenche para mim. Então notaram que cada browser tem a sua renderização do tipo de controle, tá? Então quis mostrar isso para vocês, que ficou bem diferente do Safari, tá? Então, data de nascimento, notem que eu não fiz nada de implementação e mostrei também que ele não é suportado nem no IE11 e nem no Safari, tá bom? O que mais? O que mais que a gente pode colocar aqui, ó? Vou dar dois BRs aqui de novo, aqui, ó, só para a gente quebrar linhas. Então notem que o date é aquele cara que já põe a data, que você não precisa fazer nada, nada mais, né? BR, então coloquei o BR. Agora vamos lá em mais um input. Ó. Input, o que mais que eu quero? Então eu quero o clássico, o que a gente utiliza. Então, por exemplo, opa, escrevi errado aqui, ó, input dois pontos, e-mail. Então ele já montou aqui, ó, e-mail, poderia colocar aqui, porque é e-mail, né? E-mail. Então, quebra uma linha, uma única linhazinha aqui, ó, bonitinha. Então vamos supor que eu quero um agora que tenha a senha. Opa, input, dois pontos, password. Olha lá, senha. Posso colocar como senha aqui no ID e senha aqui. Então o que, que vai acontecer? Se eu quero alguma informação na frente, é óbvio que se eu vir aqui digitar direto a informação, ele também vai funcionar, mas é sempre interessante você colocar uma tagzinha para fazer um indicativo do que é, ou para o controle depois ganhar, caso você crie depois um CSS. Então sempre coloca o controle. Se eu colocar o texto, também vai funcionar? Vai funcionar, mas é interessante sempre colocar uma tag para que você tenha uma referência, notaram? Olhem lá, ele funcionou bonitinho sem a tag, ó, tá vendo? Então, é óbvio que agora aqui eu sem, eu digitei, tá vendo? Aqui, ó, se eu fosse submeter isso, é óbvio, ele não submete, né? Ele ia fazer uma validação para eu colocar teste.com, por exemplo, algo. Então, ele faz uma validação. Então, se eu tivesse um formulário criado onde ele submetesse esse controle, ele faria a validação e mostraria para mim a validação aqui automaticamente, tá bom? Então, esse tipo de controle é legal quando a gente submete. Então, se eu quero tratar ele, eu vou até minimizar aqui, ó, não vou usar mais aqui o Safari, tá? Então, vou minimizar ele aqui, então vamos usar só o Chrome por enquanto, porque ele já renderiza do jeito que eu quero. Notem que a senha ele já põe aqui, ó, os caracteres para esconder, e o e-mail, nesse caso aqui, que nós estamos utilizando, ele não tem uma submissão, ou seja, não tem a forma de action dentro de um form, então por isso que ficou assim diferente. O que é legal aqui, ó, como eu acabei de falar há pouco, sempre colocar o controle label para label, tá? Então coloquei aqui o label, Ctrl X, colei a mesma coisa aqui, ó, tire esse senha e ponha um label também da mesma forma, tá? A ideia de colocar o label é para que todos os controles tenham o seu indicativo, tá? Para caso você for formatar, trocar cor, trocar o que for, ele já ganha ali para você
a informação. Ah, mas e na parte de visualização? Vai dar na mesma, olha lá. Só, tá vendo? Mesmo espaço, a mesma coisa, não está formatado, não tem nada. Mas para que você ganhe depois em formatação, tenha sempre em mente para que você coloque tudo em tags, tá bom? E por último, o que nós vamos ver? O conhecidíssimo, o famosíssimo, o comandinho de texto puro, né? Qual é esse cara de texto puro? Deixa eu fazer uma quebra de linha aqui novamente. BR, duas quebras de linhas. Input, opa, input. E o famoso text, tá? Este famoso text, eu podia chamar de texto ou o informativo. O texto aqui não precisa ser igual a esse daqui, mas eu sempre costumo colocar, tá? Então, olhando para esse camarada, o que eu fiz aqui? Eu vou salvar, vamos lá olhar de novo, Ctrl, olha lá, o famosíssimo cara de texto. Então esse, o legal dele, opa, quebrei errado aqui, Ctrl Z, vou colocar um BR aqui na frente. Então esse cara, ele tem o indicativo, ele tem a finalidade de texto, como nós estamos fazendo. Então quando eu fiz aqui a informação para eu trazer, né, né, o que acabou acontecendo? Ele trouxe o text, né, para que você tivesse ali o indicativo para que você fizesse esse tipo de comando, né, o comando para montar o texto e esse texto fosse colocado no formato que eu acabei de passar para vocês, né, o formato de fazer com que você apenas insira um texto, como está aqui. Ah, mas eu posso colocar um label na frente? Deve colocar, né? Então, coloque um label lá na frente. Então, vamos supor que eu estou digitando aqui, por exemplo, o nome do camarada. Aí depois eu faço a mesma coisa, quebro uma linha, faço um outro label. Sobrenome, entendeu? Então, essa é a ideia de você fazer o input. Opa, escrevi errado, input. Então, vamos lá, text. Então, óbvio, agora aqui vai virar nome, e aqui vai virar nome, e aqui vai virar sobre esse nome, pronto, esse nome, esse nome. Salvei, voltei, Ctrl Z, olhem lá, ganhei o nome e sobrenome. É óbvio que não tem nenhum indicativo, não tem nada que faça com que, como que fala, não tem nada que faça um indicativo para que você não tenha, não tem, como fala, não tem formatação, né? Não deixa ele todo formatadinho, né? Então ele está num formato bem trivial, um formato onde ele mostra da forma que tá demonstrando a informação, tá bom? Então, esses são todos os input. Todos não são, né? Ainda tem muito mais, conforme vocês olharam, conforme eu vou digitando ali, ele acaba até mostrando alguns outros. Ó. Quando eu começo a escrever input, ele tem outros inputs aqui, ó, time, URL, week, tá? Então, tel, reset, radio, né? Que é o radio button. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, se eu pego aqui, check é uma coisa. Então, vamos colocar aqui, ó. Radio, então notem que ele, vou salvar aqui, ó. Opa, Ctrl C, então Ctrl V, tá? Então só vou colocar ele aqui para que vocês olhem o que é o radio. Olha lá, são das bolinhas, tá? Óbvio que o radio não está criado corretamente para que ele mostre, né, a formatação correta do controle, tá? Então, para que você tenha uma informação apenas de forma rápida para que você vê, ele está ali faltando algumas coisas, né? Ah, mas eu quero criar algo onde eu possa clicar em uma das opções, né, pertinentes, né? Aí você tem que fazer toda a marcação dele para que ele tenha o mesmo controle. Ah, mas como é que eu faço isso? É bem de forma muito simples, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um indicativo
de sexo, né? Então, aqui, ó, M e F, e todas as definições possíveis e imagináveis. Então, coloquei ali, ó, o que que eu ponho aqui, ó? Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloco no ID, como é único, né? Ah, então aqui é M, ou male. E aqui eu coloco o feminino, tanto faz, female, tá? E aqui, ó, no name, aí eu ponho o mesmo tipo. Poderia colocar aqui, ó, sexo, sexo, só para ter o informativo. A partir do momento que eu salvo, Ctrl C, Ctrl R aqui, ó, para ele, opa, eu cliquei errado. Olhem lá, cliquei, ó, olha lá o que aconteceu agora. Agora ele tem uma relação, porque os nomes aqui são iguais, aí eu preciso manter os mesmos nomes aqui, ó, para que ele faça isso, que permita que selecione apenas um, tá? Então, o input, então vou até quebrar aqui para que vocês tenham uma melhor visualização. Então, vou colocar um BR, mais um outro BR, tá? Eu poderia colocar um label na frente aqui, ó, label, fechei, sexo, dois pontos, salvei. Olhem lá como que ficou isso aqui, ó, tá vendo? Aí ele escolhe uma das opções. Ah, mas como é que você fez para escolher uma das opções? Deixei os nomes iguais do tipo radio, beleza? E coloquei os IDs diferentes. Então, nesse caso aqui, eu só mudei para isso. Então, eu posso colocar muito mais com números e utilizando o radio. Então, usamos o radio, o text, o e-mail, o password, o data e o check, tá? E o button, que é o famosíssimo aqui, ó, para que vocês saibam, beleza? O vídeo já ficou um pouco longo, então testem, criem, pausem nos determinados momentos para cada um dos controlezinhos que foram demonstrados, tá? Todos eles, tá? Então, checkbox, date, e-mail, password, text, aí eu coloquei o radio e o button, que foi o primeiro que eu mostrei, que acabou ficando no final, beleza? Eu espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem um e-mail, qualquer dúvida, me mandem uma informação, tanto nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês, beleza, pessoal? Espero que tenham entendido aí. Boa sorte aí ao treinar.